Fala pessoal, esse é um daqueles vídeos muito raros, né, na nossa playlist da Busca por Sabedoria, nos quais eu começo conversando com vocês. Por quê? Porque eu costumo fazer isso apenas nos vídeos de introdução a novos livros. E esse é o vídeo que nos introduz ao livro que a gente vai ler agora, Sabedoria de Salomão. Isso mesmo, pessoal, a gente chegou ao nosso terceiro livro da nossa meta inicial, que é o quê? Começar por Provérbio de Salomão, passar por Eclesiastes e agora o próximo livro é Sabedoria de Salomão. Esse livro, pessoal, que foi me apresentado pelo meu pai, tá? Eu quero estar lendo para vocês aqui um breve resumo que eu gerei dele para poder a gente se contextualizar. Poxa, porque muita gente que mesmo que conheça a Bíblia nunca ouviu falar desse livro. E o motivo a gente vai ler aqui é que esse livro é deuterocanônico. Ele é um livro reconhecido pela Igreja Católica, mas ele não está nas Bíblias evangélicas, por exemplo. Então, eu vou ler aqui para a gente ter até uma introdução e poder fazer uns comentários, tá? Então, o livro da Sabedoria de Salomão, também chamado apenas de Sabedoria ou Sapientia Salomonis, é um dos mais ricos textos do Antigo Testamento no campo da filosofia, teologia e ética, mas também carrega uma beleza literária que o aproxima da poesia sapiencial. Aí ele me falou aqui, né, que vai me dar um panorama estruturado. Então, contexto histórico e canonicidade. A origem do livro provavelmente foi escrito no século I a.C., em Alexandria, no Egito. E Alexandria, na época, era um centro cultural, né, pessoal? De cultura helenística e judaica ali. Quem não lembra, Alexandria foi uma cidade fundada por Alexandre o Grande, o Conquistador, né, o Imperador Conquistador. E só isso já dá ali um arcabouço cultural para essa cidade. A língua original desse livro foi o grego koiné, né? Não foi o hebraico. Então aqui você já vê uma característica. Esse livro foi escrito, provavelmente, por alguém que era grego, era alguém que era mais próximo da filosofia grega e queria deixar um ensinamento da filosofia, partindo ali também dessa fusão de grego e da filosofia judeia, né? Queria deixar essa fusão dentro da Bíblia, se possível. Né? E aí isso mostra a influência dessa filosofia grega. O autor não foi Salomão, né, por óbvio, porque Salomão viveu em outros tempos. Deixa eu ver aqui quando que é atribuída a vida de Salomão. Salomão, pessoal, quando viveu? Vamos colocar aqui quando viveu. Salomão, pessoal, viveu entre 970 e 931 a.C., mais ou menos, tá? Então ele viveu mais ou menos 800 anos antes desse 800 a 1000 anos, né, antes desse livro ser escrito, mais ou menos. Tá. A canonicidade do livro, né? Ele é aceito como canônico pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Então é um livro deuterocanônico, mas é considerado apócrifo pelo judaísmo rabínico e para a maioria das tradições protestantes, tá? Para os evangélicos. Então, a estrutura desse livro, pessoal, ele tem 19 capítulos, tá? E ele pode ser dividido em 3 grandes partes. Do capítulo 1 ao 5, é uma exortação à justiça e o contraste entre justos e ímpios, tá? Capítulo 6 a 9 é uma oração de Salomão e a natureza da sabedoria. Ele falando ali realmente, então, como é a sabedoria, de onde que ela vem, como que a gente encontra ela, o que que ela vale e para que ela serve. E no capítulo 10 a 19 é a ação da sabedoria na história de Israel, né? Como que isso impactou o povo. Então, alguns dos temas que vão ser citados durante o livro é a imortalidade da alma, recompensa e punição, sabedoria como personificação divina, né? Que é a Sofia, enfim, inclusive ele vai dizer aqui que está próximo da ideia do logos, né? A lógica, causa e efeito. A sabedoria é essa capacidade de enxergar também as causas e efeitos. Por isso que lá no livro de Provérbios ele fala, você está no meio do mar, você não tem sabedoria, você vai sofrer um dano e vai dizer, me bateram, mas não tem ninguém perto de ti. Você está em cima do mastro, está sozinho. Ah, me bateram, mas não tem ninguém perto de ti. Então por quê? Porque a sabedoria, quando você tem ela, você vai passar a conhecer a causa e efeito das coisas, vai saber o que leva aos caminhos, né? O que os caminhos guardam. Então, se você não tem ela, você fica perdido, sem saber o que o caminho está te dando. E ele vai falar sobre o universalismo moderado, que seria Deus é o Senhor de todos, mas Israel tem papel, aí no caso, mas Israel tem papel singular, ele coloca aqui.
Então, a influência filosófica, como vocês ouviram, né, como esse livro foi escrito mais ou menos por Alexandria, ou se difundiu em Alexandria inicialmente, tem influência de filosofias gregas como o platonismo, né, que ele vai dar ênfase à imortalidade da alma, e também ao mundo das ideias como mais real que o mundo material nesse ponto, porque a sabedoria é a capacidade de pensar, né, de guardar e refletir ideias. Então ele foca mais no mundo das ideias e do estoicismo, pessoal. Estoicismo aqui que eu quero deixar uma recomendação um depoimento para vocês. No ano de 2024 todo, eu meditei no Diário Estoico, que é um livro de 365 páginas, que ele vai colocar ensinamentos estoicos, que é você saber e buscar respeitar a ordem natural do universo. Porque o que acontece? Muitas vezes humanos, né, a gente humano, a gente deseja muito as coisas, né? E quando a gente não está com domínio da sabedoria ou de lógica de causa e efeito, a gente não quer também aceitar a lógica das coisas, mesmo que a gente não tenha domínio sobre elas. Então isso é uma falta de sabedoria, de alguma forma. Então o estoicismo é uma, digamos, uma introdução aprofundada da sabedoria, onde o filósofo estoico, a pessoa estoica, ela vai buscar ter mais respeito pelo que ela não pode controlar e ter mais disciplina e conhecimento para controlar as poucas coisas que ela pode, né? Eu não consigo controlar a data da minha morte, se eu vou ter doença ou não de maneira geral, pelo menos hoje em dia não. Não consigo controlar se o sol vai nascer ou não, isso são coisas, né, ligadas à matéria que não estão sobre o meu poder, né? Eu não tenho como fazer o sol não nascer na hora que ele tem que nascer se eu quiser. Mas eu tenho como controlar se eu vou me exercitar para ter mais chance de ter saúde. Eu tenho como controlar como eu vou responder às agressões e ameaças. Eu tenho como controlar se, apesar de eu não saber se eu vou passar no concurso que eu quero, se eu vou estudar. Então, o foco do estoicismo seria isso, focar no que eu posso controlar e esquecer um pouco mais o que eu não posso controlar. Então, essa é uma influência forte que vai ter no livro da sabedoria de Salomão, mas o estoicismo é uma cultura, é uma filosofia de matriz grega mais, entende? Então é isso, um certo hibridismo cultural. Só para a gente revisar aqui a etimologia da palavra sabedoria, que ela vem da palavra sofia, né, do grego, que é uma raiz ligada à habilidade ou perícia de conhecimento aplicado à vida, ou seja, seria você saber temperar a vida, né, que é o sapere, beleza. Justiça, né? Justiça vem de dikaiosine, né? Que é estar em conformidade com o padrão, que seria a vontade de Deus. Imortalidade também é outra coisa importante. Ele vai me dar aqui como algo não sujeito à morte, né? Que seria a thanatia, lá em grego. O A é de negação e o thanatos de morte. Então, não mortal. Então, gente, a gente vai iniciar aqui no próximo vídeo nossa leitura de sabedoria. Fica aqui também minha indicação para quem quiser ler o Diário Estoico, tá? Parabéns para você que chegou aqui. Se você veio direto pelo livro de sabedoria, saiba que a gente tem outras leituras aqui no canal. E um abraço, até o próximo vídeo.